Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. Perda de cabelo, presença de cicatrizes, amputação de membros são fatores relacionados ao tratamento do câncer, o que pode afetar a autoestima das pessoas. Alguns grupos auxiliam os indivíduos que estão no processo de tratamento da doença, promovendo o bem-estar e a aceitação da sua própria autoimagem. O Projeto Divas, por exemplo, é um desses grupos. E no programa de hoje nós temos aqui a médica oncologista Sabrina Rossi Pérez Chagas. Ela é especialista em cancerologia e em clínica médica, coordenadora do Projeto Divas e professora da pós-graduação da PUC na área de oncologia, não é isso? Isso. Então, que bom, agradeço a sua presença aqui. Conta um pouco pra gente como que surgiu essa ideia do Projeto Divas. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Na verdade, eu conheci a Day Santana, né? Foi um encontro, que a gente brinca que foi um encontro de almas. A Day Santana tem o blog Viver Eu Quero, que é um projeto que ela faz de ajudar os pacientes que tiveram câncer. Por quê? Porque a Day teve câncer de mama e ao passar por todo o processo ela viu como existe uma carência na parte social, na parte de autoestima das pacientes, né? Muita gente acha que é só fazer o tratamento, né? As pacientes têm que encontrar os seus médicos, ir nas consultas regulares, mas tem toda uma história atrás disso tudo, né? Quando o paciente fica doente, ele não é uma doença, né? A família inteira está envolvida nisso, o paciente perde cabelo, então tem uma baixa de autoestima grande, o paciente fica com medo absurdo, né? Do que será que vai acontecer, será que eu vou morrer? Então são questionamentos grandes, muitas vezes eles perdem a sua vida social, eles não têm coragem mais de sair de casa porque estão sem cabelo, porque não estão se sentindo bonitos. Então a Day Santana fez o blog Viver Eu Quero, e ano passado, né, eu estava falando com você que eu machuquei meu joelho, eu tive que operar o joelho, e eu tinha marcado um Papo Rosa, que foi um evento que eu faço em outubro também para ajudar os pacientes com câncer de mama. E eu tava lá em recuperação com perna pro alto e eu falei, vou falar com a Day Santana pra gente fazer alguma coisa diferente, né? Então a gente fala que eu tenho que operar o joelho, uniu a gente, né, na nossa caminhada. E aí no meu encontro com a Day Santana, a gente começou a querer fazer alguma coisa para aumentar a autoestima dos pacientes. E meu marido é fotógrafo, ele também queria fazer um trabalho para ajudar pessoas com câncer, porque ele via como que eu me envolvo nisso tudo, e a gente pensou em fazer o Divas na Folia. É um projeto de 3 etapas. A primeira etapa foi Divas na Folia, que foi perto do carnaval, a gente conseguiu aqueles enfeites bonitos de carnaval, conseguiu um espaço para fazer um ensaio, conseguiu maquiadores, e a gente fez um dia de mimos para elas, embelezou todo mundo, e deu brindes, deu um dia inteiro de carinho com ensaio fotográfico. Elas ficaram tão emocionadas que não queriam nem tirar maquiagem para ir para casa, elas queriam ficar com a maquiagem assim de direto. E o segundo foi o Segredo de Divas, que foi no Dia da Mulher, que aí foi ensaio sensual. E a gente achou que ia ser super difícil, né? O paciente com câncer se soltar no ensaio sensual. E novamente a gente conseguiu maquiagem, conseguiu mimos para todas elas, um espaço bacana. E foi muito emocionante porque elas resgataram, né, aquele mulherão que tem dentro delas e se soltaram na frente das câmeras e foi muito bonito. E o último, para terminar, é o Dia das Mães, que a gente fez ensaio das mães com os filhos, e esse todo mundo acabou chorando porque os filhos se envolveram, né? A gente se envolveu muito e o projeto fechou assim de forma linda, transbordando de amor. Então a dinâmica seria marcar datas comemorativas e convidar para fazer ensaio fotográfico essas mulheres, né, acometidas pelo câncer, que estão em tratamento ou já se curaram, ou são só as que estão em tratamento? Então, na verdade, a gente só ia fazer um ensaio, né? Ia ser só o de carnaval. E aí a coisa foi crescendo, porque cada vez que a gente faz um ensaio desses, a gente não está fazendo um ensaio para 5 mulheres se sentirem bonitas, né? Quando a gente faz um ensaio desse, todas as famílias dessas 5 pacientes, os amigos dessas pacientes, e os ensaios, eles saíram sempre nas mídias, saiu nos jornais, saíram nos sites. Então, todas as pessoas que estão passando pelo problema e assistem, nossa, aquela paciente ficou tão bonita, ela se maquiou, ela esteve ali para um ensaio fotográfico, e todas elas contam os seus depoimentos de suas vidas, dos seus sentimentos. Então, quando a gente faz um ensaio desse, a gente abraça muita gente.
E aí, com repercussão no primeiro, aí a gente foi fazer o ensaio o sensual, que cresceu mais ainda. E a gente já teve a reverência do carnaval, já teve a sensualidade da mulher, vamos falar de amor. E nada maior, né, do que o amor de mães pra gente fechar legal. o projeto. Mas aí pretende ter uma outra data ou vai surgir assim de ideia de momento? Então, eu e a Dai Santana somos meio doidas, assim. A gente tá fazendo um dia de ensaio, já tá pensando em milhões de coisas para fazer. Porque a gente tem muito projeto junto, né? A gente se propõe a ajudar sempre os pacientes oncológicos. Então, assim, a gente já tá postando, já tem paciente falando, eu quero também. Então, assim, não me admira se daqui a pouco a gente inventar um outro projeto, mas por agora, nesse formato Divas, a gente tá um pouquinho em suspense. Entendi. Mas suspendeu porque tem muita procura ou porque falta de tempo mesmo da equipe? Na verdade, assim, eu tenho vários projetos, né? Quem quiser entrar na minha página, no Instagram, no Facebook, doutora Sabrina Chagas, doutora DRA, é muito projeto que eu faço ao mesmo tempo, né? Tenho Divas, tenho Papo Rosa, que é no Outubro Rosa, e ano passado eu tinha 90 pessoas, foi num dia de dilúvio, segunda-feira, centro da cidade. E, então, esse ano a gente vai fazer uma coisa bem maior, com várias ilhas de serviços para os pacientes. E tem muita coisa que a Dai está fazendo também. Então, a gente não consegue dar conta de fazer tanta coisa, muita demanda. Mas, assim, com o retorno que a gente tem, a gente fica animado, Mas né, é importante que aí, agora você coloca pra gente, pro público, que existem outros programas, projetos, né, e ações que estão envolvidas, não é só o Divas, né? Não é só o Divas. E aí isso é legal, porque essa ação comunitária que você falou para as pessoas, aí no caso também é sempre mulher, o público-alvo, mulheres? Então, na verdade, assim, não sei se a gente tem tempo, mas a minha história, ela é longa, né? Eu sou oncologista e meu pai, em 2015, teve câncer de mama. E meu pai é mastologista. E quando ele teve câncer de mama, eu escrevi um livro, que é o livro Como Estamos, e nele é um diário que eu contei como é que foram todos os dias, desde o diagnóstico até o fim do tratamento. E eu me baseei nas nossas trocas de WhatsApp, e eu falei como é que era, né, às vezes a gente com o pai fazendo quimioterapia, encontrar um monte de amigo e eles nem perguntam como é que o pai tá, ou perguntam e falam de futebol logo em seguida. Então, assim, são várias sensações que ninguém fala, o paciente sente e guarda aquilo, né, e quando o paciente ouve alguém falando que sentiu a mesma coisa que ele sente, ele se identifica. E então, a partir do livro, eu comecei a ter uma demanda grande de fazer um Instagram, um Facebook, de dar palestra sobre o livro, de dar aula sobre isso. E aí a coisa cresceu num tamanho que aumentou muito. Então, no Instagram e no Facebook, todo dia tem post para tirar dúvida de paciente, mas não é a dúvida que ela chega ali nos 20 minutos que ela tem de consulta e ela pergunta. São dúvidas que ela carrega e tem vergonha de falar pro médico, porque o médico não olha no olho dela, não encosta nela, e dúvidas que ela não quer falar na frente de outro familiar. Então eu recebo todo dia muita pergunta e aí eu respondo de uma forma super simples de entender. Então, assim, todo dia tem coisa para paciente, sabe? E eu faço muita palestra falando tanto do livro quanto de dúvidas. O Papo Rosa, que vem em outubro, ele é assim, Papo Rosa, tudo que você sempre quis saber sobre câncer e nunca teve vontade de perguntar. Então, somos profissionais que ficamos ali à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. E agora a gente vai ter tatuador, vai ter lenço, vai ter peruca. Então, a coisa tá crescendo muito, né? E aí toda hora vem pedido para a gente fazer mais alguma coisa e a gente faz. Pegando esse gancho que fala, a gente começou falando sobre essas alterações e às vezes algumas que a mulher às vezes se sente mutilada. Não é só a mulher, mas também as pessoas que têm câncer, como você contou o exemplo do seu pai. E tem sempre essa ligação com o distúrbio da autoimagem. O que isso pode acarretar para os pacientes que você percebe assim? Porque o seu projeto, suas ações vão para poder valorizar a imagem da pessoa. Então, esse distúrbio da autoimagem, essa digamos assim,
quando a pessoa perde um membro ou uma cicatriz, o que isso traz para a pessoa, para a autoimagem dela? O que você pode falar para a gente? Na verdade, respondendo uma pergunta que você fez e eu não respondi, temos homens e mulheres na nossa campanha. Sempre mais mulheres, porque os homens são arrastados para consultas, eles não vão para as consultas, então a mulher está sempre mais presente. Então, eu posso responder isso falando do meu pai, porque, por exemplo, a gente acha que o impacto da queda do cabelo é mais com a mulher, né? Só que quando meu pai perdeu o cabelo, e meu pai, ele só tinha cabelo aqui. Quando ele perdeu o cabelo, ele ficou muito mal. E aí eu percebi uma coisa, não é o cabelo, é o estigma. Porque quando a pessoa perde o cabelo, quando a pessoa tem uma parte amputada, além das dificuldades que advêm daquilo, porque quando você tira a mama tem toda uma questão postural que atrapalha, um braço que pode inchar, mas parece que quando cai o cabelo, a pessoa pensa, eu tô com câncer. E aí vem todo o estigma da doença. Eu vou morrer, o que eu vou fazer com meus filhos? Vem toda aquela carga. Então, assim, é muito importante essa paciente que está deprimida, que está se sentindo feia, que acha que vai morrer, que as pessoas ao redor pensam a mesma coisa e não falam. É importante pegar essa paciente e falar, vem aqui que eu vou cuidar de você. Então você vai ficar bonita agora, você é bonita, você pode manter a sua vida social do jeito que era. Você pode ser amado, você pode ser feliz. Essa coisa da autoimagem está muito ligada mais ao estigma, né? Exatamente. O que as pessoas, o que o lado social vê daquela da imagem, né? Eu costumo falar para as pacientes que elas falam, não, que às vezes a paciente, o cabelo volta a nascer, ela fica com o cabelinho assim, Joãozinho, e ela continua de peruca. Ela fala, por que você tá com essa peruca? Tira, vai arrancar essa peruca. Não, que as pessoas estão olhando. Então, assim, as pessoas, elas passam por nós na rua, elas não estão nem querendo saber da gente. Elas estão pensando ali na vida, mas a gente está preocupado com o outro. Então, a gente chama atenção para isso, resgatar. E as pessoas se inserem, Sabrina, no seu projeto como? Elas sabem, através das mídias sociais, quando que vão acontecer esses encontros, as fotos e o atendimento? Elas sabem assim ou vocês avisam de outra forma? Na verdade, a gente não sabia que o projeto ia tomar a dimensão que tomou. O primeiro, a gente escolheu pacientes aleatórios, pacientes que a gente tinha perto, eu e Dai. E aí, quando saiu o primeiro e a gente viu que saiu no jornal, saiu um monte de coluna, um monte de coisa, tipo, meu Deus. E aí as pacientes começaram a falar, eu quero. Só que o segundo foi ensaio sensual. E aí a gente falou, gente, será que as pacientes vão querer, né? Você querer a paciente oncológica, muitas vezes sem cabelo, com alguma, né? É complicado você abrir, né? Aí a gente abriu e a gente escolheu dessas pacientes. E assim foi com o Dia das Mães. A gente perguntou para aquelas que tinham falado que queriam. Mas as pessoas também podem ver pelas redes sociais e acompanhar e saber quando que vai ter algum encontro, né? Sempre. Até mesmo o Papo Rosa. Papo Rosa, mas você tem um mês, né? Outubro Rosa. Outubro Rosa. E quantos integram essa equipe? Você falou que tem um fotógrafo que é seu marido, você tem a sua colega? Tem a Dai. E a gente tem os maquiadores. Normalmente são 2. Nesse último a gente ficou com 3 maquiadores, porque tinha os filhos, também as crianças eram mocinhas, elas queriam fazer a mesma maquiagem que a mamãe. Tem sempre alguém que cede o espaço, né? A gente consegue que a gente tenha um lugar para fazer, então normalmente tem os donos da casa e só a gente mesmo. Já fotografaram em algum lugar assim especial? Que assim, tipo, algum lugar público, que eu digo assim, parques, jardins? A gente pensou em fazer, a gente até queria, só que com as crianças é ruim, né, e a gente precisa sentar para fazer maquiagem. Então a gente conseguiu lugares, casas de algumas pessoas, e a gente conseguiu espaço. O primeiro foi no hotel em Petrópolis, foi lindo. Porque o hotel também tem toda a estrutura, né? Lindo no hotel. E no dia tava um dilúvio na cidade, lá em Petrópolis. E na hora a gente foi maquiando, falando assim, vai parar essa chuva, vai parar esse jardim lindo. Na hora que começou, abriu um sol, assim, lindo. Então foram 2 casas e um hotel.
Ah, legal. Mas tinha parte de jardim também. Tinha. Eu perguntando porque algumas fotos eu vi, por isso que eu pensei assim, será que tem algum lugar público, algum jardim, algum parque que já tenha fotografado? Então foi no hotel mesmo. Foi no hotel. Mas ficou muito bonito. É. Então vamos agora às nossas perguntas por e-mail. Temos uma pergunta aqui, Sabrina, da Fernanda. A família possui papel importante no tratamento? Eles vão no projeto? Então, bom, assim, o evento é aberto. Uhum. Então, maridos podem ir, filhos podem ir, a gente não entra nessa questão. A família tem um papel muito importante, né? Dos dois lados, né? A gente tem muito familiar que tem um descaso com o paciente, isso é muito ruim. E a gente tem um familiar que eu fui insuportável, né? Pai, tem que comer, não sei o quê. A gente tem que entender que o paciente tem seu tempo, não é a gente que diz a hora que ele tem que comer, ele sabe que ele tem que comer, né? Então a gente tem que respeitar o espaço da pessoa. Então o familiar tem que ficar ali no meio, né? Às vezes com muita vontade de falar, mas conseguir se controlar. Então é importante a família, amor é sempre importante. Eu costumo falar assim, não fala pro paciente que está com câncer, se você precisar de ajuda, me fala. Não fala isso. Você vai lá um dia na casa dele, tem louça para lavar, você lava, louça faz, porque a pessoa tá muito fragilizada. Né? Demonstra na prática, porque ele não vai ligar, olha, eu tô precisando. A pessoa, são poucos os que fazem isso, entendeu? Então é importante a gente na prática tentar estar atento para poder dar amor dos pacientes. Interessante. Aí a Natália do Rio, ela pergunta como faço para participar do projeto? É isso. Acompanhe a gente, né? Na minha página, @doutora Sabrina Chagas, doutora DRA. Tem página no Face, no Instagram, e a Dai do blog Viver Eu Quero, também no Instagram, blog Viver Eu Quero. A gente sempre conta as novidades, a gente sempre tira dúvidas, a gente é super acessível, só mandar mensagem a gente está respondendo. Ah, legal, isso é muito importante hoje, né? Na era das mídias sociais, as pessoas também têm que ter acesso, ida e volta, né? A comunidade, aos especialistas da comunidade. Então, é importante divulgar esse projeto. Por que o nome Divas? A Sabrina de Niterói pergunta. Ah, meu xará. Gente, divas porque elas são divas, né? A gente quis resgatar o que tem de mais, porque a gente fala muito de empoderamento, né? Uma palavra que está aí muito em voga. A gente quis empoderar as pacientes, né? Elas têm que ter a sensação de que elas têm força, de que elas são bonitas, né? E que elas podem o que elas quiserem, mesmo com a doença, né? Lógico que a doença traz algumas restrições, mas mesmo com elas a gente pode muita coisa. E a pessoa não deixa de ser ela, né? Ela não passa a ser a doença, né? Elas não são doenças. Elas são pessoas. E tem história, tem aquilo tudo que você mesmo já demonstra pra gente contar. Então, e para os familiares perceberem, né? Olharem, né? Para os seus familiares que estão doentes, para os seus amigos que têm a doença. A gente tem essa percepção que às vezes elas ficam muito recolhidas, né? E deixam também os pacientes recolhidos. Então a gente quis dar essa força. Temos uma pergunta aqui da Paula de São Gonçalo. Esse projeto é ligado ao INCA ou somente os pacientes do hospital podem participar? Ou somente para os pacientes do hospital? Não, na verdade eu trabalhei no INCA há 8 anos e quando meu pai ficou bom, eu saí do INCA, que eu quis me afastar um pouco, eu comecei a me envolver mais com projetos sociais. Então a escolha dos pacientes, na verdade, são pelas mídias, né? O nosso Instagram, nosso Face é muito ativo. A DAI tem um volume enorme de demanda por lá, então é só ficar atento, só acompanhar que aparecem as novidades lá. Tem algum caso curioso, Sabrina, que você possa contar pra gente, que você vê assim, nossa, como essa pessoa superou e é de interessante? Na verdade, esse último projeto teve uma coisa que me marcou muito, é meu marido, né, que é o fotógrafo, que é uma paciente com câncer já avançado, e ela sempre teve o sonho de fazer um ensaio fotográfico com as filhas, e ela tinha escrito uma lista das 7 coisas que ela queria fazer, um ensaio fotográfico estava na lista, e a gente não sabia disso. Ela foi chamada totalmente ao acaso, foi de último momento, assim, ela não estava. Ela foi chamada e ela aceitou, e na hora ela contou isso pra gente. E meu marido ficou muito emocionado, porque pense, lá na frente, a foto que vai estar lá naquela casa da sua mãe com seus filhos vai ser foto dele. E ele realizou um sonho, né? Então, isso é bem impactante, é muito emocionante participar dessas histórias. Assim. Legal.
E você falou assim, você falou da família e também das crianças, né? Que foi, parece que o último, homenagem às mães, o amor materno, últimas fotografias. E as crianças, assim, que você percebe como elas veem isso, da doença? Tinha criança de todas as idades, sabe? E elas aceitam bem, elas acham... Eu acho que, por exemplo, tinha criança de 4 anos, 5, 6. Essas não entendem. Elas estão ali brincando, tirando fotos, né? Já tinha também de 10 anos, 12 anos, essas entendem. Eu não sei se elas entendem o desfecho de tudo, mas elas sabem que elas estão ali para dar amor. E elas se emocionam também. E quando hoje o post que vai sair é emocionante, porque elas falam do amor, todo mundo se emociona. Eu quero falar pra minha mãe que eu amo minha mãe. Então ela olha pra mãe. Todo mundo ama sua mãe. Mas a gente não vira pra mãe e fala, eu amo você. E a criança, né, é muito espontânea, né? Ela muito. Consegue passar esse amor com facilidade. É lindo, assim, é uma mágica que acontece nos ensaios. E Sabrina, qual é, em sua opinião, o grande desafio para cuidar da mulher acometida com câncer hoje? Na verdade, assim, a gente tem muito tratamento chegando. Eu sempre falo que câncer tem cura. Tentar desmistificar, né, essa ligação de morte e câncer mudou muito. A gente tem cura. E eu acho que a gente está num momento que todo mundo tem muito acesso, né, às informações. Então a gente tem várias brigas, né, assim, entre aspas, né, combater esses fake news que o pessoal joga na internet. Meu papel também é esse, porque o pessoal fala muita coisa errada, põe todo mundo no mesmo pacote. Eu vi um vídeo seu falando sobre essa coisa de não pode beber isso, que o cabelo não vai cair bebendo água, bebendo suco de não sei o que. Aí você falou, você pode beber o suco que quiser, se quimioterápico vai cair o cabelo. Eu fico maluca, eu fico cada doideira. Então a gente tem esse papel de combater isso, a gente tem o papel de desmistificar a doença, porque quando a gente desvincula o câncer da morte, a paciente quer procurar diagnóstico precoce, porque ela sabe que ela pode não morrer daquilo, ela tem grandes chances de não morrer daquilo, e a gente faz com que as pessoas tenham mais informação, tenham mais acesso. Então a gente está numa luta de levar informação e destrinchar um pouco isso, desmistificar um pouco câncer e morte. Eles realmente estão separados. Então o desafio é desmistificar o câncer e morte, ter acesso à informação, né, e derrubar os fake news, né? Exato. As informações inúteis que ficam por aí. Exato, eu acho que é uma luta moderna, né, digamos assim. Eu achei bem interessante essa resposta, que foi a luta moderna. É uma luta atual. moderna, então eu tô com a minha bandeira aqui, todo dia tem post, todo dia eu tiro dúvida, porque a gente, se cada um fizer isso, se cada um compartilhar essas informações chegarem a todos, a gente consegue, né, porque as informações elas estão muito rápidas, então é fácil chegar a muita gente. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, agradeço a presença da convidada e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.